Bom dia, são 8h15, sexta-feira, 28 de março. Esta é a TV Senado, eu sou Dinalva Ferreira e você assiste agora ao Senado em Dia. Pedido para a abertura da CPI da Petrobras é entregue no Senado. Na Comissão de Relações Exteriores, o ministro da Defesa fala sobre as atividades da pasta. Na mesma comissão, o embaixador da Ucrânia pede apoio ao país no conflito com a Rússia. O diretor da OMC fala em audiência pública sobre acordo envolvendo todos os países da organização. E veja como foi o primeiro dia do Fórum Nacional de Infraestrutura promovido pelo Senado. Senadores da oposição protocolaram ontem o requerimento de uma CPI para investigar a Petrobras. O documento tem 28 assinaturas, uma a mais do que o necessário para criar a comissão parlamentar de inquérito. Senadores querem investigar irregularidades na Petrobras entre 2005 e 2014. O requerimento define os focos da CPI, prevista para durar 180 dias. A compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, por mais de US$ 1 bilhão. O lançamento de plataformas inacabadas. O pagamento de propina a funcionários da estatal e o superfaturamento na construção de refinarias. O objetivo da CPI é esse. Não é buscar prejudicar uma empresa importante para o país. É salvá-la. Sobretudo apontando esses erros, esses desvios. Nós não temos medo de ter uma CPI, de fazer essa discussão. Eu estou pensando muito em propor na segunda-feira a nossa base aliada para que a gente apoie a CPI que está aqui, ampliando o seu objeto, para que nós possamos também investigar a situação da Alstom e do metrô em São Paulo nessa mesma CPI. A ministra de Relações Institucionais insistiu que não há necessidade da CPI. O fundamental é que uma empresa do porte da Petrobras não seja exposta a um palanque, a uma briga eleitoral. Até porque as investigações estão sendo feitas já há um certo tempo pelos órgãos, que são todos nós reconhecidos, apoiados e competentes. O requerimento será encaminhado para o plenário do Senado. A leitura é uma tarefa que cabe à mesa diretora, mas não há prazo. Se senadores desejarem retirar as assinaturas, tem até a meia-noite do dia da leitura para fazer isso. Se 27 assinaturas permanecerem, estará criada a CPI da Petrobras. O senador Renan, presidente do Senado, sabe que cabe a ele simplesmente conferir as assinaturas e ler o documento da sua criação e solicitar imediatamente aos líderes que possam indicar os seus representantes. E não indicando, a mesa pode fazê-lo. Uma CPI em ano eleitoral, ela mais atrapalha do que facilita a vida do Brasil. Mas agora não há mais o que fazer. Eu vou conversar com os líderes e ver qual o melhor calendário para nós fazermos a leitura, conferirmos as assinaturas e pedirmos aos líderes para que eles indiquem os membros da comissão. A decisão do governo brasileiro de doar 3 aviões tucanos a Moçambique não estimula a briga entre rebeldes e o governo de Maputo. A opinião é do ministro da Defesa, Celso Amorim, que falou sobre as atividades da pasta ontem na Comissão de Relações Exteriores. O ministro Celso Amorim espera que o Ministério da Defesa receba mais recursos orçamentários para poder desenvolver os projetos da pasta. Ele lembrou que o país destina só 1,5% do PIB para a área e que o ideal seria em torno de 2%. Mas destacou que os investimentos vêm aumentando e o Ministério tem conseguido manter os programas em andamento. É o caso da construção de novos submarinos, a produção dos blindados Guarani e o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. O CISFRON deve estar concluído nos próximos 10 anos e vai fazer a vigilância de toda a fronteira seca do Brasil com países da América Latina. Os senadores falaram sobre a importância do programa para combater o tráfico de drogas no Brasil e questionaram se o sistema tem recebido recursos suficientes. É muito menos, talvez, do que desejasse o Exército e do que desejaríamos nós, mas ainda assim não é uma cifra desprezível. 2013, 242 milhões de reais. Eu acho que o
O que esteve inicialmente programado foi um pouco mais, mas sempre se enfrenta essa questão dos contingenciamentos. Os senadores também perguntaram sobre a doação de 3 aviões Tucanos a Moçambique. A proposta foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. E a preocupação é de que o Brasil estimule os conflitos entre rebeldes e governo moçambicano. Não vi. Honestamente, passei 2, 3 dias lá e você percebe quando há um clima de tensão em torno do tema, não percebi nenhuma tensão. Além disso, os tucanos que nós estamos fornecendo, como Vossa Excelência bem frisou, não são super tucanos, não são aviões de ataque, são aviões de treinamento e, às vezes, para vigilância. Celso Amorim anunciou parcerias entre o Brasil e países do continente para fortalecer a defesa. Entre elas, a criação da Escola Sul-Americana de Defesa, aprovada pela Unasul em fevereiro. Ele ainda ressaltou que pretende reforçar o Centro de Defesa Cibernética do Exército como medida de combater a espionagem internacional. Ninguém tem ilusão que vai se tornar invulnerável de um dia para o outro, mas é algo que nós estamos tentando desenvolver da melhor maneira possível. A Comissão de Relações Exteriores também fez ontem audiência com o embaixador da Ucrânia. Ele pediu que o Brasil não fique em cima do muro e apoie o país da Europa Oriental no conflito com a Rússia. A Ucrânia tem uma comunidade de 500 mil descendentes no Brasil. Foi o 64º parceiro comercial do país em 2013. Mas apesar do pouco volume de trocas, a parceria na área de ciência e inovação merece destaque. Os 2 países têm acordo para produzir insulina humana e participam da empresa binacional Alcântara Cyclone Space, que programa lançar no ano que vem o foguete Cyclone 4. O embaixador Rostislav Tronenko disse que mesmo diante da disputa com a Rússia pela península da Crimeia, os ucranianos pretendem continuar cumprindo os acordos bilaterais e pediu que o Brasil apoie a Ucrânia no conflito. Ninguém está pedindo ao Brasil comprando a briga por causa da Ucrânia. Mas também queríamos que o nosso parceiro estratégico não fique em cima do muro. O governo da Ucrânia não reconhece o plebiscito que levou à anexação da Crimeia à Rússia. O embaixador argumentou que ele foi feito sem a presença de observadores internacionais e sob a pressão militar russa no território. Mas os senadores da comissão se preocuparam em saber se a vontade do povo ucraniano também está sendo respeitada. Se fosse realizado um plebiscito em condições mais adequadas, como é que o senhor avalia que poderia ser o resultado? Quais foram as razões, a juízo do seu Estado, que levaram a Federação Russa a adotar tal posição? Isso se deve ao desejo da Ucrânia de estar mais próxima da União Europeia? Qual é o nível de incompatibilidade que há entre uma relação de proximidade e equilíbrio, tanto com a Federação Russa como com a União Europeia? Há uma contradição, porque se o direito internacional ele preza pela soberania territorial, ele preza também pela autodeterminação dos povos. A coisa que mais tem que se respeitar no mundo diplomático é a soberania e a independência que foi conquistada. Qualquer modificação cabe ao seu povo, com total liberdade, de mudar o seu regime ou não. Somente 34,8% da população da Crimeia participaram nesse livre, entre aspas, referendo. Apenas o nosso parlamento poderia propor um plebiscito. E a pergunta deveria ser se o povo da Crimeia quer ou não se tornar independente da Ucrânia, o que não foi o caso. Os senadores da Comissão de Relações Exteriores também querem saber o que pensam russos e a diplomacia brasileira sobre o conflito na Ucrânia. Mas 2 audiências públicas vão ser marcadas. Uma com o embaixador da Rússia no Brasil, Sergei Akopov, e outra com o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo. Senadores de 3 comissões do Senado fizeram ontem uma audiência pública com o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. O brasileiro Roberto Azevedo falou sobre as negociações ocorridas em Bali, na Indonésia. Elas permitiram o primeiro acordo entre todos os membros da organização em 18 anos.
O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, destacou como um dos pontos principais da Conferência de Bali a diminuição dos entraves burocráticos que devem agilizar o trâmite comercial nas fronteiras do mundo. De acordo com Azevedo, o grande esforço da organização neste momento é atualizar as regras e disciplinas da organização. O que nós temos hoje em vigor, à exceção dos acordos finalizados em Bali, é um conjunto de disciplinas que reflete a realidade do mundo do comércio dos anos 80. Não existia nem a internet ainda, né? Criada em 1947, a Organização Mundial do Comércio reúne hoje 160 países, mas desde 1995 não alcançava um acordo multilateral. Com os avanços em Bali, a organização prevê que os custos das transações entre os países diminuam entre 13% e 15%, o que deve gerar um ganho para o comércio mundial na ordem de $1 trilhão. Estou certo que a economia brasileira tem muito a ganhar com esses acordos multilaterais e, no fundo, são esses acordos multilaterais que vão abrir os mercados para os produtos e serviços brasileiros. O presidente do Senado assinou ontem um acordo que deve reduzir em mais de 20 toneladas o consumo de papel durante o ano. O objetivo do acordo é promover a troca eletrônica de documentos entre a Presidência da República, o Senado e o Tribunal de Contas da União. É muito importante porque nos dá capacidade de informar o Senado e a Câmara praticamente online do que está acontecendo no Brasil. Para a gente poder ter esta ferramenta de transparência, de agilidade, de desburocratização e de sustentabilidade. O presidente Renan Calheiros disse que o acordo é mais um passo na economia de gastos do Senado. A iniciativa de deixar as publicações em meio eletrônico projeta, sem dúvida, uma economia de 22 toneladas de papel em 2014. O Senado promove o primeiro Fórum Nacional de Infraestrutura. Nessa quinta-feira, senadores, especialistas e representantes do governo participaram de 7 mesas redondas. Os grupos vão apresentar soluções para os principais gargalos da logística brasileira. As políticas nacionais para as fontes alternativas de energia estão adequadas? Essa e outras questões foram respondidas pela mesa redonda sobre energia elétrica, coordenada pelo senador Delcídio Amaral. Os convidados defenderam a diversificação da matriz energética brasileira. Hoje, a maior parte da energia elétrica do país é gerada em hidrelétricas. Para eles, o governo deve promover novas ações de incentivo ao uso de energias renováveis. A maioria das residências do país tem chuveiro elétrico. Num país que tem sol que pode ser aproveitado. Por que nós não podemos ter painéis solares para esquentar a água para o cidadão brasileiro tomar banho? Essa população poderia ter acesso a esses painéis solares. Não tem, justamente porque não tem o recurso para fazer. A solar, veja bem, é a próxima fronteira que nós vamos enfrentar. Abrimos para a solar para leilão no ano passado e vamos fazer esse ano um leilão de reserva exclusivamente para solar. Quer dizer, o primeiro passo para nós introduzirmos essa fonte em que o Brasil é privilegiado. Outra solução apontada pode ajudar o Brasil a cumprir uma meta da Política Nacional de Resíduos Sólidos, acabar com os lixões. Quase sempre o setor de produção de energia está em posição antagônica ao setor ambiental. Nesse caso, não. Nesse caso, é um casamento perfeito. Poxa, não há razão para não se sair com produção de energia elétrica do lixo, porque você evita linhas de transmissão, você evita linhas de distribuição, quer dizer, recursos, e você gera no centro de carga, livrando-se de caminhões que transportam lixo a longa distância. O transporte de passageiros foi debatido em outra mesa redonda coordenada pelo senador Assir Gurgats. Segundo o representante das empresas aéreas, o Brasil é o terceiro maior mercado de aviação doméstica do mundo. 55% dos brasileiros utilizam o meio de transporte. Ele lembrou que o valor do combustível ainda é um dos vilões para o alto custo das passagens e apontou problemas de infraestrutura dos aeroportos. Nós temos vários aeroportos em que você tem uma pista única. O ideal é que a gente tivesse, no mínimo, 2 pistas nesses aeroportos principais, ou então que se homologuem as pistas de táxi, porque isso existe no mundo e nós já fizemos isso aqui no Brasil no passado,
para que possam receber operações aéreas emergenciais. Transporte urbano de qualidade a um preço acessível. O desafio depende de mais planejamento. O investimento dos PACs, esses bilhões todos com que a gente lida no dia a dia, eles vão muito para projetos, muito para obras, muito pouco para projetos e nada para planejamento. Outras 5 mesas redondas discutiram ainda soluções para o transporte de cargas, combustíveis, mineração, saneamento e telecomunicações. Nesta sexta-feira, os grupos apresentam um documento para a Comissão de Infraestrutura. Por isso, a nossa expectativa é ser a melhor possível de nós conseguirmos extrair essas soluções para encaminharmos, seja por via legislativa, seja por recomendação ao Poder Executivo, para nós destravarmos a infraestrutura brasileira. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.